Fala pessoal, beleza? Deixe o seu like, ative as notificações e inscreva-se aqui no canal para a gente bater 100 mil. Mas não é assim, eu não estou pedindo para você se inscrever para bater 100 mil. Estou pedindo para você se inscrever porque você vai gostar do conteúdo que você vai encontrar por aqui. Eu tenho certeza disso. Tá? A gente vai repercutir a entrevista muito bem feita pelo Pilhado, né? Nesta segunda-feira com o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, em que ele falou sobre uma série de assuntos. A gente vai dissecar boa parte deles por aqui, tá? Sempre dando crédito ao Pilhado. Mas, assim, o mais fascinante, para mim, eu gosto muito de bastidores, né? E acho que todo mundo aqui gosta, né? De bastidor. E a forma como o Marcos Braz explicou a negociação para a volta do Jorge Jesus, foi uma negociação que não deu certo, evidentemente, né? Todo mundo sabe disso, acabou vindo o Paulo Souza para o Flamengo, mas destrinchando aqui a forma como foi conduzido, né? Conduzida a uma tentativa de retorno do Jorge Jesus ao Flamengo, né? Quando Marcos Braz e Bruno Spindel vão à Península Ibérica, a Portugal, com claro intuito, e aí admitido, e trazer o Jorge Jesus, gente. O Marcos Braz não iria até Portugal, como ele mesmo disse, para dar um beijo no Jorge Jesus e desejar Feliz Natal a ele, né? E houve ali uma clara tentativa de que o Jorge Jesus fosse o técnico do Flamengo, né? Ele falou que houve duas outras reuniões com Paulo Souza e com Paulo Fonseca também. Ele até fugiu a ele ali. O sobrenome era Paulo Fonseca, né, que era muito caro para o Flamengo naquele momento. O Flamengo não tinha condição de trazê-lo, tá? Este vídeo tem o oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que você vai baixar aqui no primeiro link na descrição deste vídeo. Só no OneFootball você tem os melhores momentos de graça. Estão me ligando aqui. De graça dos jogos do Campeonato Brasileiro assim que eles terminam, tá? Acabou o jogo do Campeonato Brasileiro, vai ter rodada cheia começando nessa terça-feira. Na verdade, começou no último domingo, mas aí tem jogo pra caramba nesse meio de semana. Acabou o jogo, você vai entrar no OneFootball e o OneFootball vai te dar os melhores momentos de todos os jogos, em alta definição, na tela do seu celular. Essa é apenas uma das características, uma das qualidades do OneFootball. Tem transmissão ao vivo dos jogos do Campeonato Alemão, a Bundesliga em ano de Copa do Mundo, né? As portas da Copa do Mundo. Tem informações sobre todos os times, todos os jogadores que você quiser, tem tudo lá no OneFootball para você. Então baixa aqui o OneFootball e mostre a força do canal Bernardo Ramos a um dos seus principais parceiros, o OneFootball, tá, pessoal? Então vamos lá. Tudo começa quando o Marcos Braz disse que a vontade que ele tinha de contratar um técnico era imediata, a derrota do Flamengo na final da Libertadores do ano passado para o Palmeiras. Que ali ele já queria ir e tal, mas não pôde, por causa da questão da eleição do presidente Rodolfo Landim, a reeleição, aquela coisa toda. Assim que foi consumada a reeleição de Rodolfo Landim, e por consequência a nomeação de Marcos Braz para mais um mandato como vice-presidente de futebol do Flamengo, ele se picou junto com o Bruno Spindel para Portugal. Lá chegando, eles marcaram uma conversa com o Jorge Jesus, que os convidou a ir à casa do Jorge Jesus. E aí é óbvio que Marcos Braz chegou para ele e falou: Jorge Jesus, meu caro, você quer voltar? E ele deixou no ar ali a possibilidade, não foi enfático, palavras do próprio Marcos Braz, mas deixou clara a possibilidade de que houvesse a volta. A questão é, tudo começa a azedar quando a imprensa portuguesa noticiou que Marcos Braz foi lá bater a porta do técnico Jorge Jesus. E aí foi que o Marcos Braz ficou furioso, falou: eu não vou à casa de ninguém sem ser convidado, né? E ali no dia seguinte, João de Deus, auxiliar que trabalhou no Flamengo, de Jorge Jesus, deu uma entrevista antes do jogo ali pela Taça de Portugal entre Porto e Benfica, em que disse que havia um compromisso da permanência da comissão técnica. Posteriormente foi publicada uma nota nos perfis oficiais do Benfica, de acordo com o próprio Marcos Braz, feita a quatro mãos, ou seja, com participação do Jorge Jesus,
em que ele reitera a possibilidade não, o compromisso com a instituição Benfica, né? E que depois o Jorge Jesus arrumou um fuzuê danado, afastando o capitão do Benfica, e teve rebelião, os jogadores não queriam participar do treino se não fosse revogada a decisão do técnico Jorge Jesus, até o presidente Rui Costa foi pro vestiário, enfim, o Jorge Jesus blefou. Ele achou que o Flamengo iria aguardá-lo até o fim. Quando o Jorge Jesus pediu demissão, não, quando ele foi demitido do Benfica, o Flamengo já estava apalavrado com Paulo Souza. Existe alguma rejeição interna ao nome de Jorge Jesus? Ou existia? Não. De acordo com o próprio Marcos Braz, era uma espécie de bola de segurança, em que ele tinha isso é verdade, hein? A bola de segurança, por quê? Se desse certo, era o Jorge Jesus, era o retorno, mérito de quem eu trouxe. Se tivesse dado errado, vocês que pediram. Então, não há, acho que esse é o ponto mais importante, não há nenhuma possibilidade de rejeição futura desta diretoria aqui ao nome de Jorge Jesus. Inclusive, o Marcos Braz revela que fala bastante com o Jorge Jesus ainda hoje e tal. Isso aí é curioso, mas não chega a ser uma notícia, né? Sobre Dorival Júnior, o Marcos Braz saiu pela tangente quando questionado, e bem questionado pelo Pilhado, se fica ou não no Flamengo. Ele falou que o Flamengo quer a permanência do Dorival e o Dorival quer ficar no Flamengo. E aí foi questionado, mas peraí, depende, aí essa decisão só sai quando o Flamengo souber o futuro dele, né, nas competições e tal. Ele falou ali, o Media Training foi bom, né? Ele falou, o Marcos Braz também é um cara muito safo e tal. Ele falou, o Flamengo quer a permanência do Dorival. E Dorival, é óbvio que no momento, de acordo até com o próprio Marcos Braz, no momento oportuno, será discutida a renovação de contrato do Dorival. E o momento oportuno, evidentemente, será após as decisões, né? Sobretudo da Libertadores da América, né? Acho que para qualquer um, né? Pessoa de bom senso que acompanha futebol sabe que a Libertadores é muito maior do que a Copa do Brasil. Tá bom, pessoal? Vai ter vídeo nesse canal mais tarde sobre o jogo da seleção brasileira. Aguardemos se o Tite dará alguns minutos ali ao Pedro. Tá bom? Saudações, até a próxima. Valeu e tchau, tchau.